Dando continuidade ao nosso programa, vamos para o quadro O que a Bíblia diz. E este quadro conta com a participação de seus ouvintes, através do telefone 3307-4429 e também pelo WhatsApp 996387610. Você pode ligar, fazer o seu comentário ou também fazer uma pergunta sobre a Bíblia. Estamos estudando sobre a defesa da fé, sobre seitas e heresias. E hoje nós vamos abordar sobre o que é doutrina. Nós encontramos na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1, uma recomendação do apóstolo Paulo ao jovem Tito. Diz assim: tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Então Paulo está recomendando a Tito, pregador do Evangelho, que ele deve falar o que convém, a sã doutrina. Então nós perguntamos para pastor Natanael Rinaldi Filho: pastor, o que significa a palavra doutrina? Primeiro, precisamos, como o irmão disse nesse texto, a defesa de Paulo falando da sã, significa que existe também uma doutrina errada, errônea, uma doutrina que não traz uma vida saudável, mas uma vida prejudicial, um veneno. A palavra doutrina no grego significa didaquê. É uma palavra também no latim significa doutrina. E essas palavras significam ensino. Refere-se a qualquer tipo de ensino ou algum ensino específico. Perfeito. E, pastor, quantas formas de doutrina existem? A Bíblia aponta 3 tipos de doutrinas: a doutrina que vem de Deus, a doutrina que vem dos homens, podemos também citar tradições humanas, tradições religiosas, são como um bolo inserido em alguma coisa que pode ser tirada da Bíblia, mas que vem dos homens. E uma outra que a Bíblia também fala a respeito de doutrinas de demônios, de maneiras que precisamos ter muito cuidado na defesa da nossa fé, em qual ensino nós estamos inseridos. O pastor poderia citar referências bíblicas sobre a doutrina de Deus, o ensino de Deus? Temos algumas referências bíblicas sobre este assunto? Por exemplo, em Atos capítulo 13, verso 12, diz o texto: então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. A expressão doutrina do Senhor. É isso que acontece na vida das pessoas quando ouvem a proclamação do Evangelho e esse Evangelho causa um impacto nas suas vidas. Nós temos também, pastor, em Tito, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo também falando sobre a doutrina de Deus. Diz assim o texto:
Tito capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, pastor Edson Miranda, nós que somos pregadores da palavra de Deus, pergunto, como nós seremos aprovados ou não com relação a essa proclamação do Evangelho? Dou duas opções. Será que vamos ser aprovados por ter uma grande multidão ao nosso lado e pregar qualquer tipo de ensino? Ou, para Deus, nós seremos aprovados porque estamos pregando a palavra de Deus, a sã doutrina de Deus? Nós seremos aprovados se nós pregarmos aquilo que está na Bíblia, a sã doutrina, como Paulo se refere aqui, e não somente pregar, mas praticar aquilo que pregamos. Porque hoje encontramos pessoas que pregam doutrinas e ensinos contrários à Bíblia, contrários à palavra de Deus, e estão errados. E também encontramos pessoas que apenas pregam aquilo que está na Bíblia. Pregam até corretamente, mas não as praticam. Então também não faz sentido, né? Então o obreiro aprovado é aquele que prega exatamente o que está na Bíblia, a doutrina bíblica, e procura aplicá-la na sua vida. Vive aquilo que ele... O senhor poderia também citar algum texto bíblico que faça referência à doutrina de homens, ensinos de homens? Nós temos o texto de Mateus, capítulo 15, quando chegaram ao pé do Senhor Jesus Cristo uns escribas e fariseus de Jerusalém e começaram a dizer que os discípulos do Senhor transgrediam a lei, as tradições dos anciãos, pois não lavavam as mãos quando comem o pão. E dessa maneira eles estavam dando esse ensino, e a resposta do Senhor Jesus Cristo foi Mateus 15, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Preceitos dos homens. De maneiras que, como o Senhor disse também para a mulher samaritana, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. De maneiras que, como disse aqui o Senhor, o coração tem que estar próximo. E o Senhor reconheceu que o coração daquelas pessoas estavam longe de Deus, né? Logo, eles tinham ensinos somente humanos. Hoje também precisamos ter cuidado da maneira como nós adoramos a Deus. Não podemos ir na casa de Deus simplesmente para cumprir um compromisso. Muitos têm medo do inferno, então precisam estar na casa de Deus. Devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, como disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana. Então existe esse perigo, pastor Miranda, com relação à doutrina de homens, né? Antigamente era muito comum
nos cultos, chamados cultos de doutrina, só falar do cuidado, do acervo das mulheres, não é isso? Uso e costumes, né? O pastor, também nós encontramos aqui na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, onde Paulo faz a advertência acerca das falsas doutrinas. Ele também enfatiza que o perigo da igreja abrir as portas para a doutrina de homens. Então aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 18, ele fala: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então ele está dizendo aqui sobre determinado culto dos anjos que estava sendo inserido na igreja. E quando no versículo 22, ele está dizendo que este ensino é doutrina dos homens, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então, mostrando o perigo que muitas vezes a igreja passa quando determinados pregadores procuram colocar dentro da igreja doutrinas de homens. Fogem da palavra de Deus, inventam modismos, como vemos aqui, culto dos anjos e outros modismos, né? Pentecostais. O apóstolo Paulo adverte: cuidado, que ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, e vai inserindo um ensino falso que nada mais é do que doutrina de homens. É o chamado pragmatismo. Muitas das vezes as pessoas bolam uma espécie de uma fórmula, aquela fórmula está dando certo e há uma afluência muito grande de pessoas e acham que isso tem uma aprovação de Deus, mas quando nós lemos na palavra do Senhor que tipo de ensino, de doutrina está sendo ministrada pelos líderes, né? Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nós percebemos que nesses últimos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, muitos falsos ensinos têm surgido, né? Principalmente dentro das igrejas que se dizem evangélicas. Uma verdadeira deturpação da palavra do Senhor. A gente vê pela televisão, acessa pela internet, cada culto totalmente diferente. Unção com água do Rio Jordão, dente de ouro, cai, tantos ensinos totalmente contrário à palavra do Senhor. O que o pastor tem a dizer? E por que essas igrejas aparentemente parece que crescem, né? Parece que os membros gostam de falsos ensinos. Nós vemos que o lado humano existe também a questão da emoção, e muitos lugares, até com relação à música e algumas coisas assim, levam as pessoas a uma emoção, a um frenesi muito grande, e a palavra de Deus, que deveria ser colocada, como dissemos no início, a chamada sã doutrina, é desprezada. E quando as pessoas passam por uma situação difícil nas suas vidas, aí cadê a emoção para poder segurá-las, né? Aí vem o contrário, vem a depressão, vem a frustração, vem a desolação. Então,
é muito importante o cristão ele conhecer a palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, o que ele usou? A doutrina de Deus. Está escrito, também está escrito, também está escrito. Ele utilizou palavras do Antigo Testamento para se defender a sua fé contra as astutas insinuações do inimigo. Pastor, então nós temos três tipos de doutrina, né? A doutrina de Deus, a doutrina de homens e também, como o pastor citou, doutrina de demônios. O pastor poderia falar um pouco, citar um texto bíblico do perigo de doutrina de demônios? O que seriam doutrinas de demônios? 1 Timóteo capítulo 4, Paulo escrevendo para o seu filho, pastor Timóteo, ele diz no verso 1, mas o Espírito, no caso, o Espírito Santo, expressamente, quer dizer, Paulo utiliza essa palavra expressamente, de uma maneira muito significativa, diz que nos últimos tempos, e nós estamos nesses tempos, apostatarão alguns da fé. O que significa, pastor Mirando, apostatar? Abandonar. Renegar. Renegar. O verdadeiro ensino da palavra do Senhor. Então, vejam bem a situação de uma pessoa que já teve uma fé em Cristo, ela negar essa fé. De que maneira? Dando ouvidos a espíritos enganadores, que são demônios. E também, Paulo diz mais, e a doutrinas de demônios. Então, que situação! Eu me lembro do texto que Paulo diz lá em Gálatas 1:8, que se alguém for ter convosco trazendo outro evangelho, que não seja o que eu tenho anunciado, seja o quê? Anátema, maldito. Então hoje temos evangelhos que diminuem o Senhor Jesus, outros acrescentam, outros subtraem, outros multiplicam, especialmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso,